Nesse vídeo eu vou te ensinar como que você pode melhorar o seu listening em 5 dicas incríveis. E fica até o final do vídeo que ainda vai ter uma dica bônus que tá imperdível. Olá estudantes, eu sou a Cecília e eu criei esse canal aqui no YouTube para ajudar você a ficar fluente em casa. Se você não tem um bom listening no inglês, você passa a não se comunicar muito bem no inglês. Então é indispensável que você passe a desenvolver o seu listening melhor para você conseguir construir a sua fluência no inglês. É muito importante também que quando você for praticar o seu listening, você tem que prestar atenção. Muitos estudantes, na hora que vão aí praticar o listening, simplesmente coloca lá o vídeo ou o áudio, senta e não presta atenção, sabe? Então é indispensável que você tente prestar atenção quando você estiver praticando o seu listening no inglês. E para você praticar o seu listening no inglês, é indispensável também que ele seja minimamente compreensível. Se eu estiver muito iniciante no inglês ainda e ligar uma rádio, um podcast em inglês e eu não entender nada, nem nada, isso para o meu cérebro vai ser como se fosse nada mesmo. Então eu não vou estar absorvendo nada. Então é bom que esse listening seja minimamente compreensível. Você tem que entender nem que seja o contexto geral daquilo que você está escutando em inglês. A primeira dica para você melhorar significativamente o seu listening no inglês é vocês estarem sempre ouvindo, escutando muito. Então é aquilo, como que eu quero andar de bicicleta se eu não ando de bicicleta? A mesma coisa funciona com o seu listening no inglês. Você sempre tem que estar escutando, tem que estar sempre em contato com o inglês falado, né? Então, escutando sempre. Nem que seja 20 minutos por dia, de 20 minutos a meia hora. E quanto mais você escuta inglês, quanto mais você treina aí os seus ouvidos no inglês, vai ficando mais fácil com o tempo. De início, realmente é muito difícil pegar tudo que eles falam, principalmente se você é muito iniciante ainda no inglês, mas tenta ir pegando palavras, sabe? E o que eu fazia muito quando eu comecei a estudar inglês, quando eu não conseguia entender tudo, eu tentava entender pelo contexto, pelas imagens, e é bom que vocês foquem mais em vídeos quando vocês estão iniciando aí, porque escutar podcasts, escutar coisas sem nenhuma imagem, aí realmente fica muito desafiador para você, principalmente quando você é um beginner. Outra dica para você melhorar muito o seu listening no inglês é vocês estudarem o Connected Speech, ou seja, a fala, o discurso conectado. Eu, inclusive, já falei sobre isso, sobre a importância do Connected Speech. Vou deixar aqui linkado um vídeo onde eu falo sobre isso. E é muito bom o Connected Speech não só para você melhorar a sua escuta, né, o seu listening, como também a sua fala. Quando você estuda o Connected Speech, melhora a sua fala porque você passa a ter uma fala bem mais natural. E quando você estuda o Connected Speech, também é bom porque vai melhorar muito o seu listening. Então, quando você escutar um determinado material em áudio ou um vídeo em inglês, você vai saber quais que são as palavras, por que algumas palavras reduziram, as abreviações e tudo mais. Então vai ficar bem mais fácil para você passar a compreender o inglês como um todo quando você estiver escutando. A terceira dica para vocês melhorarem muito o listening de vocês é vocês tentar pegar keywords. É cientificamente comprovado que quando uma pessoa está falando com a gente, quando a gente está escutando alguma mensagem, a gente não fica prestando atenção em cada palavra. A gente presta atenção nas palavras, nos substantivos que carregam o sentido mais principal. Então, por exemplo, se eu escutar a frase em inglês, "There's a cat on the table", eu posso, por exemplo, entender a frase apenas pegando a palavra cat, que é gato, table, que é mesa. Então, usando essa estratégia, vai ser muito melhor para vocês melhorarem o listening de vocês. Então, quando vocês estiverem consumindo conteúdo em inglês, na forma de vídeos e áudios, tentem sempre pegar essas keywords. Na maioria das vezes são substantivos, igual, por exemplo, nessa frase que eu usei como exemplo, no caso foi cat, que é gato,
e table, que é mesa. Então, normalmente os substantivos eles carregam a mensagem principal da frase. Então, por exemplo, se eu imagino, né, a cat e table tem uma relação, eu já vou entender que existe uma relação entre o cat, o gato, e a table, que é a mesa. Então, eu posso imaginar que o gato está em cima da mesa, por exemplo. Se você não quer perder nenhuma dica de inglês, que sempre vai vir aqui semanalmente, se inscreva no canal e também ative o sininho para nunca perder nenhum vídeo e as atualizações aqui do canal. A quarta dica para vocês melhorarem muito o listening de vocês é vocês passarem a escutar, né, professores de inglês. E esses professores de inglês vocês podem escutar nativos mesmo. Não precisa ser professores brasileiros que fazem vídeos em inglês. Pode ser já ir para o nativo. Se você estiver escutando o inglês nativo, é bom porque você já vai estar pegando aí os ritmos da fala, entonação e esse tipo de coisa. E é muito bom quando você escuta esses professores nativos de inglês. Por quê? Porque eles sempre têm uma fala muito clara. Então, você praticamente entende tudo que eles falam. Porque, logicamente, o canal deles são dedicados, né, para estudantes que querem aprender inglês. Então, os estudantes precisam entender eles falando. Então, eles sempre se dedicam muito para ter uma fala muito clara. Então, você sempre vai entender tudo ou praticamente quase tudo. E a minha recomendação de hoje é o canal da Teacher Tiffany, e ela é uma professora incrível. Eu amo os vídeos dela, ela fala do inglês de uma forma muito bem divertida, de uma forma leve. Eu vou deixar aqui linkado o canal dela, se vocês quiserem conferir. E os vídeos dela, gente, são excelentes. Ela dá técnicas de speaking, para melhorar o listening, várias dicas de inglês. E ela tem uma fala extremamente clara. Você entende tudo que ela fala, ou praticamente tudo. Então, é muito bom quando você é iniciante pegar materiais que são mais simples para você. E esses materiais simples são sim professores nativos de inglês, porque eles têm a fala extremamente clara, dá para você entender quase tudo. Outra professora que eu também recomendo muito é a professora Stephanie. Vou deixar aqui linkado o canal dela também. E é muito engraçado porque outro dia eu assisti um vídeo dela e ela estava falando exatamente isso, né? Que os alunos, eles falam que conseguem entender muito ela e tudo. Aí ela estava explicando isso no vídeo. Aí ela estava falando que os alunos conseguem entender, os estudantes entendem ela porque ela tem a fala muito clara. Ela realmente não fala como de uma forma tão natural, como um nativo mesmo. Ela tenta reformular as palavras, as frases, para deixar mais claro para os estudantes. Então, funciona como que o material, né, o speaking dela é meio que personalizado para os estudantes de inglês. Então, tudo fica mais fácil assim. Outra dica para vocês melhorarem o listening de vocês é vocês prestar atenção em imagens. Então, por exemplo, se você estiver assistindo um seriado, um filme na Netflix ou um vídeo no YouTube, se esses vídeos, né, têm imagens dentro deles passando e tudo, tenta entender tenta focar, prestar atenção nessas imagens. E também eu já falei aqui muitas vezes no canal sobre os TED Talks, que são palestras sobre vários tipos de temas, então sobre política, saúde, educação, economia, e ainda tem os TED Talks dedicados para a área da educação. E nessas pequenas palestras, né, que são bem curtinhas, no máximo 5 minutos, a palestra é toda em inglês e eles fazem como se fossem animações com várias imagens. Então fica tudo bem mais fácil e o estudante de inglês agradece, né? Porque no início é muito difícil sim entender um nativo americano falando. É muito bom que você se atente a essas imagens. Tente pegar as keywords, igual eu já falei antes, e ir associando com as imagens que você vê nesses vídeos, que vai ficar tudo bem mais fácil para você. A dica bônus que eu venho aqui falar para vocês, trazer para vocês, é vocês assistirem o que vocês já assistiram em português, mas dessa vez em inglês. Gente, isso fica muito mais fácil. Então, por exemplo, se você for muito iniciante, talvez não é bom fazer isso, mas se você já é mais intermediário ou avançado,
Você pode pegar um filme, sabe aquele filme que você já assistiu zilhões de vezes? Você pega zilhões de vezes em português, você pega e assiste ele novamente com o áudio em inglês. Primeiro o áudio já tem que ser em inglês e a legenda em inglês. E assistir conteúdos em inglês que você já assistiu antes torna muito mais fácil, porque você já sabe a história, você já sabe os personagens, o que acontece na história, então vai ficar muito mais fácil. E, por exemplo, se você assistiu já 1 zilhão de vezes esse filme ou esse seriado, essa série, você chega até a decorar as frases, né, na sua cabeça. Aí quando você vai e assiste em inglês com a legenda em inglês, você já consegue associar. Aí você pensa, quando eu assisti em português falou isso e isso, então em inglês é assim e assim que fala. Então é muito bom para você ir fazendo essas associações. Então assistam conteúdos que vocês já assistiram, só que em inglês. Isso torna tudo bem mais fácil para você. E você já usou, já conhecia alguma dessas técnicas aqui para melhorar o seu listening em inglês? Comenta aqui embaixo. Muito obrigada a você que ficou comigo até por aqui e até a próxima!